Olá, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa apresentação da teoria microeconômica da escolha envolvendo risco, tá? E no primeiro vídeo nós introduzimos alguma terminologia e nós falamos da solução de Arrow-Debré para o tratamento, né, do comportamento dos agentes em ambiente envolvendo risco, né, através da definição de mercados contingentes. A solução de Arrow-Debré é muito elegante, ela permite que a gente possa falar de escolha envolvendo risco, ou de equilíbrio com escolha envolvendo risco, num contexto do modelo de equilíbrio geral que a gente já havia visto em um contexto sem certeza, sem introduzir mais nada de essencialmente novo a esse conceito de equilíbrio geral, simplesmente ampliando, né, a noção de mercadoria. Mas essa abordagem ela deixa de lado alguma coisa importante. E o que é deixado de lado nessa abordagem, que é muito importante, é que ela não investiga de que maneira as preferências dos agentes em relação aos diversos estados de natureza são afetadas pelas probabilidades que os agentes atribuem à ocorrência de cada um desses estados de natureza. Com isso, a gente não consegue, não tem ferramenta, né, para lidar com situações em que essa probabilidade pode estar mudando, ou em situação que a gente está pensando em desenhar instrumentos de política econômica para influenciar a decisão dos agentes. A ferramenta que vai nos permitir, né, pensar essas questões, a ferramenta mais usada, né, em teoria econômica que vai permitir que a gente pense essas questões, é a chamada teoria da utilidade esperada de von Neumann e Morgenstern, que foi desenvolvida na primeira metade do século passado por Oscar von Neumann, que era um economista austríaco, e troquei os nomes, né? Por Oscar Morgenstern, que era um economista austríaco, e John von Neumann, um dos maiores matemáticos, né, do começo do século passado, e foi descrita num contexto em que eles estavam fazendo um trabalho de sistematização da teoria dos jogos, né? Eles publicaram um livro chamado Game Theory and Economic Behavior, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, no qual eles tratam, entre outros tópicos, tá, sobre preferências envolvendo risco, né? E nesse livro eles oferecem, né, um modelo de escolha envolvendo risco muito bem fundamentado. O lado matemático do von Neumann ajudou bastante, possivelmente, nessa fundamentação, né? E que ele é poderoso bastante para ser o modelo de escolha envolvendo risco ainda hoje mais empregado, ainda que haja críticas a esse modelo, né? É o modelo mais empregado em modelagem econômica. Bem, a teoria da utilidade esperada, ela é definida a partir de uma generalização do conceito de mercadoria, mas não como fizeram Arrow e Debré, né, que generalizaram o conceito de mercadoria como um bem datado, localizado e contingente a um estado de natureza, mas uma generalização que generaliza o conceito de mercadoria para um conceito que a gente vai chamar de loteria. O que é uma loteria, né? Uma loteria é uma descrição de uma situação de risco, né? De fato, uma loteria pode ser pensado como uma mercadoria, algo a ser negociado, ou pode ser pensado também como um plano de consumo contingente, dependendo do contexto em que a gente estiver pensando, né? Os nossos consumidores, eles vão no final das contas ficar com uma loteria. Então, o plano de consumo deles vai ser uma loteria. E o que é uma loteria para o von Neumann e para o Morgenstern? Uma loteria simplesmente, tá, é um conjunto de possibilidades de consumo, C1, C2 até Cn. Tá? De fato, esse C1, C2 até Cn pode ser uma possibilidade concreta de consumo, né? Descrição, vou consumir tanto de tal bem, e assim por diante. Mas podem também ser loterias. Tá? Então, a gente vai dar muita flexibilidade inicialmente ao que a gente vai entender por estar sendo descrito por C1, C2 até Cn. Tá? São possíveis prêmios a serem pagos por essa loteria. Tá? E na loteria eu vou associar uma probabilidade a cada prêmio. Tá? Então, associado ao prêmio P1 eu vou ter uma probabilidade P1, associado ao prêmio C2 eu vou ter uma probabilidade P2 e assim por diante. Esses prêmios são mutuamente excludentes, só vai ocorrer um desses prêmios. Né? E de tal maneira que a soma das probabilidades associadas a esses prêmios, deixa eu só, antes de falar da soma das probabilidades, só ser mais específico, né? Necessariamente um desses prêmios vai ocorrer
e apenas um desses prêmios vai ocorrer, né? Então eles descrevem todas as possibilidades de resultado da loteria e eles são mutuamente excludentes, né? Isso quer dizer, vai ocorrer um desses prêmios e apenas um desses prêmios. E nesse contexto faz sentido dizer que a soma das probabilidades de ocorrência desses prêmios vai ser necessariamente igual a 1. Pelo menos um desses prêmios vai ocorrer. E a gente vai notar uma loteria dessa maneira aqui, tá? Existem diversas notações alternativas, a maioria das notações não são especialmente convenientes, tá? Mas enfim, eu vou escolher essa notação, que é a notação mais próxima do que está na notação do próprio Varian, tá? Então uma loteria vai ser um par, né, de vetores que eu vou separar por um ponto e vírgula, tá? Então o primeiro vetor é o vetor descrevendo, né, todos os possíveis prêmios a serem pagos por essa loteria. E o segundo vetor é o vetor descrevendo as respectivas probabilidades desses prêmios aqui, tá? Bem, uma loteria pode ser simples, tá? Quando todos os prêmios alternativos dessa loteria não são loterias, tá? Então uma loteria simples, ela não paga loteria, ela paga outra coisa, né? Ou cesta de consumos, ou valores monetários e assim por diante, tá? Numa loteria composta, ao menos um dos prêmios é uma loteria, tá? Então a gente pode dividir primeiro as loterias em dois grupos, né? Uma loteria simples e uma loteria composta, tá? A forma reduzida de uma loteria composta é a loteria simples sem prêmios repetidos, que dá as probabilidades com que a loteria composta, ou não, pagará os prêmios que não são loterias, tá? Então, uma loteria ela tem sempre uma forma reduzida. Na forma reduzida, eu resolvo os encadeamentos de loterias compostas. Por exemplo, né, eu posso comprar um bilhete de loteria que diz o seguinte: olha, um dos possíveis prêmios é que você vai ganhar um bilhete para concorrer à próxima loteria, tá? Mas quando eu vejo isso, eu falo o seguinte: bom, então na verdade eu vou ganhar um bilhete que vai me pagar nada com uma determinada probabilidade, vai me pagar um prêmio monetário com outra probabilidade, e com outra probabilidade vai me dar um bilhete. Mas esse bilhete, na verdade, o que ele vai me fazer é pagar um determinado prêmio monetário com determinada probabilidade, nada com outra probabilidade e assim por diante. Eu posso resolver recursivamente, né, as loterias alinhadas e chegar finalmente a uma loteria simples, né? No sentido, eu sei que comprando aquele bilhete eu tenho tal probabilidade de ganhar 500 mil reais e tal probabilidade de não ganhar nada, digamos, tá? E depois que eu resolvo, né, a loteria, levando em consideração que ela tem loterias encaixadas nela, eu posso chegar a esse resultado. Para ilustrar, deixa eu dar um exemplo que talvez fique mais concreto o que eu estou dizendo. Imagine três, eu já volto para esse caso, eu já volto para essa observação que ela é menor, tá? Imagine que eu tenha três loterias, tá? C1 e C2 não são loterias, são prêmios reais, tá? Para simplificar muito a nossa vida, e eu vou fazer isso daqui quase sempre ao longo desse vídeo, eu vou supor que o que as loterias pagam de prêmio são valores monetários, tá? Por exemplo, a gente pode pensar que todos os preços são dados, não vão mudar, e que de fato o que vai acontecer como resultado da loteria é que eu vou ter mais ou menos dinheiro, e com mais ou menos dinheiro eu vou ter uma utilidade maior ou menor, porque os preços dos bens que eu vou comprar com esse dinheiro já são dados, né? Então imaginar que as minhas loterias, os prêmios das minhas loterias são ou outras loterias ou valores monetários, tá? E eu tenho uma loteria que paga C1 com probabilidade π11, essa é a loteria 1, né? Ou C2 com probabilidade π2, é a probabilidade de pagar o prêmio 2 da loteria 1, tá? Então a loteria está no superescrito e o prêmio está no subscrito aqui, quando eu estou dizendo qual que é a probabilidade, tá? Eu tenho uma loteria L2 que também paga os mesmos prêmios, C1 ou C2, e as probabilidades são π superescrito 2 subscrito 1, né, de pagar o prêmio C1, e π superescrito 2 subscrito 2 de pagar o prêmio C2, tá? E eu tenho uma loteria, então as loterias L1 e L2 são loterias simples, né? A loteria L3 é uma loteria composta, né? Por quê? Porque os prêmios dessa loteria L3, no caso aqui todos eles, bastaria que fosse um, mas no caso aqui todos eles são loterias, tá? A loteria L3 paga ou a loteria L1 com probabilidade π31 ou a loteria L2 com a probabilidade π32, tá? Então, se eu tiver a loteria L3, tá?
De fato, eu sei que no final das contas eu vou acabar ou com o prêmio C1 ou com o prêmio C2, tá? Por quê? Porque eu posso ganhar a loteria L1, eu tenho uma probabilidade π3/1 de ganhar a loteria L1, tá certo? E ganhando a loteria L1, tá? Eu vou ganhar o prêmio C1 com probabilidade π11. Qual que é a probabilidade de eu tendo a loteria 3, eu ser contemplado com a loteria L1 e ganhar o prêmio C1, né? Bom, vai ser π3/1, né? Mais vezes π11, tá? Bom, e eu posso ganhar o prêmio C1 de outra maneira a partir da loteria L3, né? Eu posso ser contemplado com a loteria L2, tá certo? E na loteria L2 ser contemplado com o prêmio C1. Qual que é a probabilidade disso ocorrer, tá? É π3/2, a probabilidade de eu ganhar a loteria L2, vezes π2/1, a probabilidade de eu ganhar o prêmio C1 na loteria L2. Assim, se eu estou na loteria L3, eu sei que eu tenho uma probabilidade π3/1 vezes π11 mais π3/2 vezes π2/1 de ganhar o prêmio C1. Tá? Então, na forma reduzida da loteria L3, eu ganho o prêmio C1 com probabilidade π3/1 vezes π11 mais π2/1 vezes π11. E ganho o prêmio C2 com que probabilidades? Bom, π3/1, que é a probabilidade de eu ganhar a loteria L1, vezes π12, que é a probabilidade de eu ganhar o prêmio C2 na loteria L2. Está aqui. π3/1 vezes π12. Mais o quê? Mais π32, a probabilidade de eu ganhar a loteria L2 a partir da loteria L3, vezes π22 vezes π22, que é a probabilidade de eu ganhar o prêmio C2 na loteria L2, né? Que está colocado aqui. Então, na verdade, a loteria L3, né, é uma loteria composta, cuja forma reduzida é uma loteria que paga o prêmio C1 com probabilidade π3/1, π11 mais π3/2, π2/1, e o prêmio C2 com probabilidade π3/1, π12 mais π3/2, pι2/2. Eu transformei, né, uma loteria que tem loterias dentro dela em uma loteria muito simples, tá? A única observação que eu tinha pulado antes, né, é que eu posso ter uma loteria que é simples, tá? Mas ela ainda não está na forma totalmente reduzida, né? Porque eu posso ter uma loteria que fala o seguinte, ó, eu te pago nada com 30% de chance, eu te pago nada com 60% de chance, eu te pago R$ 1.000 com 10% de chance, né? Bom, essa loteria, na verdade, ela está numa forma não reduzida, por quê? Porque ela tem o prêmio não pagar nada repetido duas vezes, né? Na forma reduzida, eu agrego essas duas vezes que o prêmio não pagar nada está repetido, né? Eu falo, você tem uma probabilidade de não ganhar nada com 90% de chance e de ganhar alguma coisa, né, com 10% de chance, né? Então, definindo mais claramente, né? Toda loteria simples que não apresenta prêmios repetidos, né, é igual à sua própria forma reduzida. Tá? Então, se eu tenho uma loteria, né, com dois prêmios, C1 e C2, um diferente do outro, tá? Então a loteria, né, C1 com probabilidade π1, C2 com probabilidade π2, é a forma reduzida dessa mesma loteria. Né? Agora, eu posso ter uma loteria na forma simples, ou seja, todos os prêmios são não lotéricos, né? Mas ela pode ter uma forma reduzida, ela pode ter prêmios repetidos, né? Por exemplo, né, eu já havia ilustrado, mas só repetindo, eu posso ter uma loteria que paga o prêmio C1 com probabilidade π1, o prêmio C1 novamente com probabilidade π2 e um prêmio C2 com probabilidade π3, né? Bom, essa loteria ela pode ser reduzida ainda mais. Eu falo, olha, você vai pagar C1 com probabilidade π1 mais π2 e C2 com probabilidade π3. Então aqui está a forma reduzida dessa loteria. Pois bem, então introduzido o conceito de loterias, né, o von Neumann e Morgenstern eles sugeriram um modelo, né, no qual eles pensam o seguinte, ó, suponho que eu tenha agentes, de fato estavam pensando consumidores, né, ou investidores, na maior parte das aplicações, mas consumidores, agentes que vão fazer escolhas envolvendo risco, e essas escolhas podem ser pensadas como escolhas entre loterias. De fato, essa abordagem é uma generalização da escolha entre mercadorias, né? Porque a gente pode pensar qualquer escolha de um conjunto, de uma cesta de bens de consumo determinística, tá certo? É uma loteria, é uma escolha de uma loteria, um caso muito particular de loteria, né? Que é uma loteria no qual eu vou ganhar aquela cesta de bens com 100% de certeza, né? Eu tenho um prêmio que é 100% seguro, tá? Então, eu falo, o meu conceito de loteria contempla, né,
como uma loteria degenerada o caso de uma cesta de bens, tá? Mas contempla situações de risco, que é o mais interessante para a gente aqui. Então, o que von Neumann e Morgenstern perceberam foi o seguinte: se eu impuser algumas hipóteses, né, sobre as preferências sobre loterias, tá, eu consigo comprovar a existência de uma função de utilidade. E eles falam o seguinte: olha, com algumas hipóteses razoáveis, tá, que talvez sejam um pouco mais restritivas do que as hipóteses tradicionais, né? Quais são as hipóteses tradicionais? Preferências completas, transitivas e contínuas, tá? Eles vão colocar alguma coisa a mais do que isso, mas que eles consideravam bastante razoáveis. Impondo essas hipóteses, eles perceberam que eles conseguem derivar funções de utilidade que descrevem essas preferências com propriedades interessantes. Tá? A gente já chega ao resultado fundamental deles. Né? Então, quais são as hipóteses que eles impuseram, né? Chamadas hipóteses da escolha envolvendo risco? Bom, as primeiras hipóteses, tá? As primeiras duas hipóteses são conhecidas da gente. Primeiro, eles querem que as preferências sejam completas, né? E transitivas, então preferências racionais. Então, os nossos agentes, entre duas loterias, eles vão ser sempre capazes de dizer se eles consideram uma preferida a outra ou se consideram as duas indiferentes entre si. Né? Então, eu tenho certeza que ele não vai ficar na dúvida quando compara duas loterias. Segunda hipótese, que as preferências são transitivas. Né? Então, se o nosso agente, se um agente qualquer, né, ele considera a loteria I ao menos tão boa quanto a loteria J e a loteria J ao menos tão boa quanto a loteria K, então a loteria I é ao menos tão boa quanto a loteria K para esse agente. Né? Hipótese que a gente também já está bem familiarizado, parece bastante razoável. Né? A terceira hipótese também é bastante razoável, né? Que é a hipótese de loteria, de equivalência de loterias. Tá? E essa hipótese diz o seguinte: para comparar duas loterias, tá? Os agentes comparam apenas das suas formas reduzidas. E se duas loterias têm exatamente a mesma forma reduzida, ou seja, em última instância elas pagam os mesmos prêmios com as mesmas probabilidades, os agentes vão considerar essas duas loterias indiferentes entre si, independentemente da apresentação dessa loteria. Tá? Então, se eu tenho uma loteria que é apresentada como uma loteria de loterias e uma loteria que é apresentada como loteria de prêmios finais, mas em última instância as duas loterias pagam com as mesmas probabilidades os mesmos prêmios finais, as duas loterias vão ser consideradas equivalentes. Então é uma hipótese que os agentes são capazes de fazer contas. Né? A próxima hipótese, tá? Eu até vou deixar um vídeo preparado para comentar essa hipótese, que é uma hipótese que é a que costuma ser a mais criticada. É o chamado axioma da independência. E embora essa hipótese pareça bastante razoável, existem situações em que não necessariamente isso daqui é verdadeiro. Tá? E um exemplo bastante interessante, que vai ser reservado para um vídeo, é o chamado paradoxo de Allen. Ele mostra uma situação em que pessoas que conhecem, né, a teoria da experiência escolhendo risco, tá, respondem de uma maneira contraditória com os axiomas de von Neumann e Morgenstern, em particular, aparentemente, com o axioma da independência. O que diz o axioma da independência? Se eu tenho duas loterias, tá, que dão a mesma probabilidade de pagamento, tá, de quase os mesmos riscos, ou colocando de outra maneira, suponha que eu tenha duas loterias, as duas loterias dão dois prêmios, sendo que um dos prêmios é comum às duas loterias. Aqui no caso, o prêmio LK é comum às duas loterias. Tá? Esses prêmios podem ser uma loteria ou podem ser uma loteria degenerada, né? Uma loteria que vai pagar algum prêmio com 100% de certeza, não importa. Tá? Mas tem LK é 100%, é comum nas duas loterias. Tá? O que o von Neumann e Morgenstern fala o seguinte: suponha, tá, que os outros prêmios sejam LI e LJ e que eu tenho um consumidor que considere LI ao menos tão bom quanto LJ. Então, uma loteria que pague LI com probabilidade π, e claro, LK com probabilidade 1 menos π, vai ser ao menos tão boa quanto uma loteria que pague LJ com probabilidade π e LK com probabilidade 1 menos π. Isso quer dizer o seguinte: se eu tirar, né, de uma loteria que está pagando LJ, substituir esse prêmio LJ por um prêmio que é
ao menos tão bom quanto a LJ, essa loteria não pode ficar pior, né? Ela vai ficar ao menos tão boa quanto a inicial. Embora isso pareça ser razoável, né? Pense uma loteria monetária. Tem uma loteria que paga zero com probabilidade de 50% e R$ 500 com probabilidade de 50%. E eu passo para uma loteria que paga R$ 10 com probabilidade de 50% e R$ 500 com probabilidade de 50%. Evidentemente, a gente vai preferir a segunda loteria, né? E é isso que está dizendo o axioma da independência. Mas quando os prêmios não são monetários, né? Ou mesmo com prêmios monetários, quando esses prêmios estão organizados de uma maneira um pouquinho mais sutil, as pessoas podem escolher de maneira diferente, tá? Tem um vídeo ilustrando isso que é o chamado paradoxo de Alé. Mas nós vamos assumir esse axioma da independência, tá? Daqui para frente. Então, essa é uma quarta hipótese. E a quinta e última hipótese, tá? É uma hipótese de continuidade, ou um axioma de continuidade, tá? Que o von Neumann e Morgenstern eles optaram por colocar de uma maneira diferente, né? De como a gente coloca os nossos tradicionais axiomas de continuidade, né? Nos nossos tradicionais axiomas de continuidade, a gente fala de combinações convexas entre cestas de bens. Aqui eu vou falar, né, de combinações de loterias formando uma nova loteria. Tá? Então, o que eles dizem é o seguinte: suponha que eu tenha 3 loterias, tá? LI, LJ e LK. Tá? E eu vou simplificar, tá? Na minha exposição, tá? Só para ficar um pouco mais claro, mas eu não preciso dessa simplificação que eu vou fazer agora. Para simplificar, imagine que LI seja preferido a LK, que seja preferido a LJ. Tá? Então, e eu vou formar uma loteria, tá? Que composta só de LI e LK. Então eu tenho as duas loterias extremas, tá? E uma loteria intermediária. Né? LK é pior que LI, mas é melhor do que LJ. O que o axioma da continuidade von Neumann-Morgenstern diz, né? Na verdade, é que eu consigo formar uma loteria composta de LI e LK que dá uma probabilidade de eu ganhar LI que é exatamente, tá? Que é exatamente aquela que vai ficar indiferente entre ficar com essa loteria que paga LI ou LJ ou LK. Então, por exemplo, vou dar um caso extremo, dramático, né? Uma loteria do tipo eu tenho aqui 1 milhão de pílulas, uma delas tem um veneno mortal, você não sabe qual é. Então, e eu vou te pagar R$ 1 milhão se você tomar uma dessas pílulas e sobreviver, porque se você for morrer eu não vou te pagar R$ 1 milhão, né? Isso daqui é uma loteria que eu posso pensar em 3 prêmios aqui, né? Um prêmio em 3 situações possíveis, né? Uma situação, eu sobrevivo, ganho R$ 1 milhão, né? Outra situação, eu morro. Outra situação, eu sobrevivo, mas não ganho nem perco não ganho R$ 1 milhão. Né? Quando alguém me oferece uma loteria dessas, eu fico tentado a aceitar a loteria e fico com medo de aceitar a loteria, é claro, porque a probabilidade de morrer, mesmo que seja de 1 em 1 milhão, é uma coisa que a gente gosta de evitar, né? Mas o que o von Neumann e Morgenstern diz é o seguinte: olha, se você prefere ganhar R$ 1 milhão a não ganhar nada, e prefere não ganhar nada a morrer, né, então deve haver alguma loteria, né, na qual você ganha R$ 1 milhão ou morre, que te deixa indiferente a não ganhar nada. Né? Ou seja, ele diz o seguinte: olha, eu não sei se é uma chance de 1 em 1 milhão, de 1 em 1 milhão apenas de você morrer e no restante das ocasiões você ganha R$ 1 milhão, ou se é uma chance de 1 em 10 milhões, uma chance de 1 em 100 milhões, tá? Mas em alguma hora você vai aceitar tomar uma pílula e apostar que vai sobreviver para ganhar R$ 1. E vai chegar uma hora que efetivamente você vai estar indiferente entre essas duas coisas. Essa é a hipótese da continuidade. Né? Então, que eu consigo dosar a probabilidade de uma loteria para fazer com que essa loteria fique indiferente para o nosso agente a receber um prêmio, que é um prêmio intermediário entre os prêmios extremos dessa loteria. Né? Essa é a hipótese de utilidade de von Neumann e Morgenstern.
hipótese de continuidade, eu não sei se eu falei de continuidade ou de utilidade, mas a hipótese de continuidade das preferências. Nós também vamos assumir que essa hipótese aqui seja válida. Ela não costuma ser questionada. A hipótese mais questionada, né, de von Neumann e Morgenstern efetivamente é o axioma da independência. E o principal resultado de von Neumann e Morgenstern com relação à escolha envolvendo risco é o chamado teorema da utilidade esperada. Eles mostram o seguinte: suponha que eu tenho uma consumidora com preferências completas, transitivas, que atendam ao princípio de equivalência das loterias, ao axioma da independência e a hipótese de continuidade. Então ela atende aquelas hipóteses que a gente enunciou agora há pouco. Tá? Eles mostram que as preferências dessa consumidora podem ser representadas por uma função de utilidade com uma forma conveniente. Né? E essa forma é a seguinte: primeiro, para cada loteria, traduza ela na sua forma reduzida. Tá? Então, uma lista de possíveis prêmios não lotéricos e não repetidos, com as probabilidades associadas a cada um desses prêmios. Tá? Eles mostram que a função de utilidade, né, vai ter uma forma reduzida e vai envolver uma função de utilidade auxiliar. A função de utilidade auxiliar é uma função U minúsculo de C, em qual C é um prêmio não lotérico. Então a função de utilidade auxiliar ela atribui, né, uma utilidade, depois a gente vai ver que é utilidade mesmo, mas por enquanto é entre aspas, tá, a cada prêmio não lotérico. Tá? E a utilidade da loteria, que eu vou notar por U maiúsculo de L, simplesmente vai ser o valor esperado dessa função U minúsculo. Né? Isso quer dizer o seguinte: a utilidade de uma loteria L para nossa consumidora vai ser π1 vezes a função Uzinho calculada em C1, mais π2 vezes a função Uzinho calculada em C2, mais e assim por diante, mais πn vezes a função Uzinho calculada em Cn. Tá? Bom, existe uma certa confusão de nomes aqui, né? Se vocês, por exemplo, usarem um manual que está bem consistente, bem escrito, ele chama essa função U minúsculo, que é o manual do Mascoléu, ele chama essa função U minúsculo aqui de função de utilidade de Bernoulli. É função de utilidade de Bernoulli porque Bernoulli foi o primeiro a levantar essa hipótese de que as preferências de um consumidor devem ser representadas pela utilidade esperada dele em uma situação de risco, que é o que está acontecendo aqui. Né? A função de utilidade que o von Neumann e Morgenstern derivaram diz o seguinte: a utilidade da loteria é a esperança da função Uzinho de C. Tá? Bom, mas então algumas pessoas chamam essa função Uzinho de C de função de utilidade de Bernoulli, outras pessoas de função de utilidade de von Neumann e Morgenstern. Tá? É uma pena porque alguns autores chamam de função de utilidade de von Neumann e Morgenstern a função de utilidade U maiúsculo, que já é a utilidade esperada. Tá? Usualmente eu vou tentar usar o termo função de utilidade de Bernoulli para a função Uzinho minúsculo e função de utilidade esperada para a função U maiúsculo, para evitar qualquer tipo de confusão. Né? Mas eu corro o risco de trocar as bolas, porque as pessoas trocam as bolas e eu também posso fazer isso. Tá? Então vocês fiquem atentos para corrigir, né, ou para interpretar o que eu estou querendo dizer com uma função de utilidade em cada contexto. Então, mas para entender que isso daqui efetivamente, né, a função de utilidade de um prêmio, quando eu recebo um prêmio C específico, imaginem que a minha função, a minha loteria L, tem a forma reduzida, eu vou pagar C1 com probabilidade 100%, C2 com probabilidade 0, C3 com probabilidade 0 e assim por diante, até Cn com probabilidade 0. É claro que essa loteria é equivalente a receber o prêmio C1 com 100% de certeza. E a utilidade esperada dessa loteria, que o von Neumann disse que eu vou atribuir para essa loteria, efetivamente vai ser Uzinho de C1, né? Porque vai ser 1 vezes C1 mais 0 vezes 1 vezes o Uzinho de C1 mais 0 vezes o Uzinho dos outros termos. Né? Então, de fato, né, a função de utilidade, o resultado do von Neumann e Morgenstern, ele diz o seguinte: olha, eu consigo representar as preferências de um consumidor ou de uma consumidora sobre loterias de tal forma que a utilidade de uma loteria passa a ser a esperança da utilidade calculada nos possíveis prêmios dessa loteria.
Bom, e as funções de utilidade com a propriedade de utilidade esperada, né, derivadas pelo von Neumann e Morgenstern, elas têm uma característica interessante, né? Para entender essa característica, vamos definir primeiro o que a gente vai entender por uma transformação afim, tá? Eu vou dizer que uma transformação afim de uma função, ela ocorre quando eu multiplico essa função por uma constante positiva qualquer, tá? Um valor b aqui maior do que zero, isso é importante, e somo uma constante qualquer a essa função. Pode ser zero, pode ser negativa, pode ser positiva, essa constante a. Então, uma função v, tá? É uma transformação afim de uma função u, quando v pode ser escrita como a, uma constante a, mais uma constante b que multiplica a função u com b maior do que zero, tá? E essa daqui, de fato, a gente mais rigorosamente eu posso chamar de uma transformação monotônica afim, né? Ela não altera a ordenação dessas funções. Bom, se é uma transformação monotônica, eu sei que se u é uma função de utilidade, v vai ser uma função de utilidade. Mas como a nossa função de utilidade, uma propriedade de utilidade esperada, tem essa propriedade interessante, que é a utilidade esperada, eu quero me perguntar sobre que condições, tá, uma transformação monotônica de u mantém a propriedade utilidade esperada, né? E o que acontece, não é muito difícil de mostrar, mas de novo eu não vou passar para o formalismo, não seria difícil mostrar que, tá, a função v, uma transformação monotônica de u vai manter a propriedade utilidade esperada se e apenas se ela for uma transformação monotônica afim de u, tá? Então, se eu tenho duas funções, u e v, que são funções de utilidade com a propriedade utilidade esperada, tá? E representam as preferências do mesmo consumidor, tá? Então, necessariamente, uma é transformação afim da outra, tá? Então, a família de todas as funções de utilidade com propriedade utilidade esperada associada a um determinado consumidor, tá? É uma família de funções que são todas elas transformações afim uma da outra, tá? Uma característica importante disso é a seguinte, né? Vocês devem estar lembrados que o que define, né, a concavidade, localmente, o que define a concavidade de uma função, tá, é o comportamento do hessiano dessa função, né? Se o hessiano dessa função for semidefinido negativo, a função é côncava. Se ele for semidefinido positiva, a função é convexa, né? O que acontece? Quando eu multiplico, tá, uma função por uma constante positiva, tá? Aliás, quando eu multiplico uma função por uma constante, bom, positiva, o que vai acontecer é que se essa característica do nosso hessiano, se ele vai ser semidefinido positivo ou negativo, não é afetada, né? Isso quer dizer, se uma função é côncava, qualquer transformação monotônica afim dessa função côncava mantém essa propriedade de concavidade, tá? Então, isso vai ter um significado importante para a gente, né? De fato, a concavidade ou convexidade de uma função vão querer dizer alguma coisa em termos de interpretação econômica. Bem, tá, esse aqui é o comentário que eu havia feito agora há pouco, né? Bom, para terminar, tá? Esse vídeo, que ficou um vídeo bem teórico, o próximo já vai ficar um pouquinho mais palpável, tá? Só completando, né? Então, quando a gente está avaliando a escolha de um consumidor em relação, tá, a um universo de loterias, nós vamos supor que ele faz essa escolha com base na utilidade esperada que cada loteria promete dar a ele, tá certo? Isso é diferente, né, do que o valor esperado de uma loteria, né? Então imagine que eu tenha, vamos imaginar que eu tenha, como eu vou imaginar daqui para frente, tá, loterias que paguem apenas prêmios monetários, tá? Então tem uma loteria que paga um determinado valor C1 com probabilidade π1, um outro valor C2 com probabilidade π2 e assim por diante até um valor CN com probabilidade πn. Qual que é a utilidade esperada dessa loteria? Bom, a gente viu que a utilidade esperada dessa loteria era π1, pegar uma caneta aqui, π1 vezes uzinho de C1 mais π2 vezes uzinho de C2 mais e assim por diante, né? Até mais πn
vezes Uzinho πn vezes Uzinho de Cn. Essa é a utilidade esperada, né? Qual que é o valor esperado dessa loteria? Bom, é π1 vezes C1, mais π2 vezes C2, mais e assim por diante, mais πn vezes Cn. Claro, são duas coisas bastante diferentes, tá? E de fato eu falei, né, que a gente chama essa função uzinho de função de Bernoulli, porque o Bernoulli, um matemático do século XIX, né, ele se defrontou com o seguinte problema. Apenas corrigindo antes de falar do problema do Bernoulli, Bernoulli não é do século XIX, ele é do século XVIII, tá? Mas ele sugeriu, tá, o seguinte, ele de fato montou, né, a seguinte anedota, né, que passou a ser chamado paradoxo de Bernoulli, tá? Imagine que eu tenho uma loteria que vai te pagar um determinado valor, tá? Conforme os lançamentos de moeda, né? Na verdade, o valor vai ser pago a primeira vez que a moeda cair com a face cara voltada para cima. Tá? E ele fala o seguinte, e o valor a ser pago vai depender do número de vezes que a moeda foi lançada. Se a moeda for lançada uma única vez, o valor a ser pago vai ser R$2. Então, se eu lançar a moeda e no primeiro lançamento a moeda cai com a face para cima, tá? O apostador ganha R$2. Tá? Se cair na cada vez que cada rodada que fica sem que a moeda não cai com a face para cima, o prêmio vai dobrando. Isso quer dizer o seguinte: se a moeda cai, se eu tenho 50% de chance, eu vou colocar aqui já o prêmio. E aqui o número de vezes que eu preciso lançar a moeda para ela cair com a face para cima. Então, se eu precisar lançar a moeda uma única vez, vou montar um pouquinho mais vou colocar um pouquinho mais de detalhe nessa tabela aqui. O prêmio, tá? O número de vezes que eu preciso lançar a moeda. Vamos colocar de uma maneira diferente. Eu vou começar aqui com o número de lançamentos até que a moeda dê cara, tá? Aqui eu vou dar o prêmio. E aqui a probabilidade, vou chamar de π, tá? π, né? Ok? Então, se a moeda der cara a primeira vez, tá? Essa aposta paga R$2 e a probabilidade da moeda dar cara de uma vez é de 50%. Se a moeda não der cara na primeira rodada e der cara na segunda rodada, tá certo? Então eu tenho dois lançamentos até a moeda dar cara, tá? O prêmio vai ser dobrado, R$4, né? Mas qual que é a probabilidade, né, de não cair cara no primeiro lançamento e cair cara no segundo lançamento, né? Bom, se a moeda não for viciada, é claro, e os dois eventos sendo independentes, essa probabilidade vai ser de 1/4, né? 50% de chance de cair coroa, para não dar cara na primeira rodada, né? E... desculpem, eu apaguei tudo que eu estava escrevendo. Vou fazer de novo, então. Então, aqui número, aqui o prêmio. E aqui a probabilidade, π, né? Então, 2. Se cair na primeira vez, o apostador ganha R$2 e a probabilidade de cair cara em um lançamento é de 50%, né? Se a moeda para a moeda der cara apenas na segunda vez e não na primeira, né? Eu preciso que caia coroa da primeira vez, 50% de chance, e que caia cara na segunda vez, vezes 50% de chance, a probabilidade é 1/4. Né? E como eu demorei mais uma rodada para dar cara, o prêmio foi dobrado para 4. Né? Na terceira rodada, né, o prêmio vai ser dobrado. Se a moeda só cair cara no terceiro lançamento, o prêmio vai ser dobrado mais uma vez, vai ir para 8, né? Mas a probabilidade disso ocorrer, bom, é a probabilidade de cair coroa nos dois primeiros lançamentos, que é de 25%, vezes a probabilidade de cair cara no terceiro lançamento, 25% vezes meio, 1/4 vezes meio, né? 1/8. Né? E assim por diante, né? Isso quer dizer, né? A probabilidade, né? Qualquer que seja o número de lançamentos, a probabilidade de só cair cara no enésimo lançamento, né? É de 2 elevado a n. Então,
de 1 sobre 2 elevado a n, ou 2 elevado a menos n, e o prêmio que eu vou receber é 2 elevado a n. Né? Como eu tenho infinitas possibilidades, né, de ocorrência disso aqui, o que eu posso ver é que o prêmio esperado dessa loteria, o valor esperado dessa loteria, o que é? 2 vezes meio, né? O prêmio quando dá cara no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de dar cara no primeiro lançamento, mais o prêmio quando dá cara no segundo lançamento, vezes a probabilidade de dar cara no segundo lançamento, mais e assim por diante, né? De uma maneira geral, mais 2 elevado a i, vezes 1 sobre 2 elevado a i. Bom, mas essa aqui é uma série que diverge, né? Isso daqui né, com perdão dos matemáticos, eu sei que eu não posso escrever exatamente isso, né? Mas esse prêmio aqui é infinito, né? Pode dar o valor que eu quiser isso aqui, né? Então Bernoulli ele observou isso, olha, não é razoável imaginar que as pessoas decidam quanto elas estão dispostas a pagar para participar de um jogo com base no valor esperado que esse jogo vai pagar, né? Esse jogo aqui, ele paga um valor esperado infinito, tá? Mas eu não conheço ninguém, né? Ninguém vai pagar para entrar num jogo como esse aqui, tá? Mesmo acreditando que esse jogo realmente seja, que a banca realmente assuma, né, o compromisso de pagar de acordo com essa tabela de preços, ninguém vai pagar tudo o que tem, por exemplo, para entrar nesse jogo aqui, né? Se eu tivesse pensando só em valor esperado, esse jogo aqui teria um valor infinito, né? Quem vendesse esse jogo poderia vender esse jogo por um pagamento, por um preço, né, tão alto quanto desejasse, porque esse jogo promete pagar, o valor esperado desse jogo é um valor infinito. Mas a utilidade esperada desse jogo não necessariamente é infinita, né? Por exemplo, imagine que esse jogo aqui fosse jogado por um consumidor que tivesse uma função de utilidade de Bernoulli do tipo uzinho igual a raiz de C, né? Em que C é o valor do prêmio recebido, né? Qual que vai ser a utilidade desse consumidor numa loteria como essa aqui, né? Da nossa loteria aqui, tá? A utilidade desse consumidor numa loteria como essa vai ser igual a quê? Bom, ele vai ter um prêmio 2, portanto uma função uzinho raiz de 2, com probabilidade de meio, né? 1 sobre 2. Então raiz de 2 vezes meio, né? Mais eu vou ter uma probabilidade de 1/4, vou multiplicar alguma coisa por 1/4, que é a utilidade de eu ganhar o prêmio 4. Né? Eu vou colocar aqui raiz de 4, tá? Só porque, enfim, vai ser mais conveniente para o próximo passo. Tá? Então aqui é 4, né? Raiz de 4 sobre 4, tá? Bom, mais o que? Eu posso ganhar 8, que vai me dar uma utilidade raiz de 8. Eu vou multiplicar pela probabilidade de ganhar 8, que é 1/8, né? E assim por diante, né? Quer dizer, de fato, o termo típico aqui vai ser raiz de 2i sobre 2i, tá? Bom, o que vocês podem pensar, de fato, isso daqui o que é? Isso daqui é uma progressão geométrica, né? De razão raiz de 2 sobre 2, tá? E vocês sabem, né, da fórmula da progressão geométrica, que agora essa soma de infinitos termos, ela é limitada, né? Essa soma aqui, ela do tipo é a razão, né? Se eu chamar raiz de 2 sobre 2 de a, né? A razão da nossa progressão geométrica, essa soma aqui vai ser a sobre 1 menos a, tá? E se vocês fizerem as contas, né? Rapidinho vocês fazem, tá? Vocês vão obter que esse a1 sobre 1 menos a é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2. O que significa que para esse consumidor aqui, né, receber, jogar um jogo desse equivale, né, a qualquer valor de riqueza, né, cuja raiz quadrada seja igual a esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. O prêmio, o preço que um consumidor está disposto a pagar para participar de um jogo como esse aqui, não é, tá, infinito, né, ele é limitado, como a gente acabou de derivar aqui. Por isso a ideia do Bernoulli, né, que deu, então Bernoulli fala, olha, as pessoas trabalham com utilidade esperada, e se eu considerar a utilidade esperada, tá, eu não estou disposto a pagar um prêmio infinito para esse caso aqui. Tá? Então, uma ilustração, né, passando a ideia de Bernoulli.
Bom, com isso eu termino esse vídeo em que a gente está falando sobre a teoria da utilidade esperada, tá? E no próximo vídeo nós vamos explorar um pouquinho a utilidade esperada, falando em termos de posturas diante do risco, tá? Nós vamos explorar bastante, né? Os conceitos de propensão ao risco, aversão ao risco e medidas de propensão e de aversão ao risco. Então é isso aí, até o próximo vídeo.